Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa penúltima videoaula, né, do nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos, né? E hoje, no capítulo 41, na página 451, convido você para juntos fazer uma reflexão de um assunto muito delicado. Eu acredito que é uma temática que precisa ser muito discutida sobre essa questão da formação do analista, a prática do analista. A questão da psicanálise atravessada aí na sociedade, nas questões culturais, políticas, família. Então, é importante, né? O próprio Freud tem essa preocupação e hoje, mais do que nunca, é um assunto que tem sido muito discutido, né? A formação do psicanalista. Como se dá essa formação? Condições necessárias para um analista. Na atualidade, é impossível a compreensão dos fenômenos psíquicos a partir de um enfoque centrado unicamente no indivíduo. Pelo contrário, impõe-se cada vez mais a convicção de que, desde os primeiros estágios evolutivos até o pleno funcionamento em toda a área de sua vida, o psiquismo de cada sujeito interage permanentemente com outras pessoas, sofrendo influências, às vezes passivamente, ao mesmo tempo em que ele também é um ativo agente modificador do seu entorno familiar, social e profissional. Portanto, não é mais admissível que uma análise funcione unicamente com o método ultrapassado, no qual o paciente cabia o papel de trazer seu material, enquanto o papel do analista limitava-se a observar e interpretar o aludido espelho opaco frente aos seus pacientes. Ele está tocando um assunto aqui muito delicado, né? Sobre o analista, né? No início do estudo desse livro, a psicanálise, ela ela vai acompanhando os tempos, né? Ela vai aí, não que ela se modifique, ela vai aí respondendo a cada período cultural da humanidade, né? Então, a psicanálise começou Freud tinha um posicionamento, hoje ela tem outro posicionamento. Então, cabe esse analista, eu venho falando sempre aqui nas aulas com você, cabe esse analista estar aí, né? Atento, fazendo uma leitura do que está acontecendo a partir da sua própria pessoa e também do mundo à sua volta. Portanto, não é mais admissível. Então, é, opaco, livre das associações de ideias do analisando, entre os analistas de hoje existe um consenso virtualmente absoluto de que o processo analítico repousa, sobretudo, na dinâmica que existe no campo analítico, termo de Baranger, 1961, estabelecido pelas influências recíprocas entre o paraanalítico. Ferenczi, desde seus trabalhos iniciados em 1931, pôde ser considerado o precursor de autores como Winnicott, Kohut, Böninger e tantos outros que estudaram e aplicaram e divulgaram trabalhos analíticos como essencialmente centrados na inter-relação analista-paciente. Bill seguiu nessa mesma linha, até porque os seus primeiros passos na carreira que o levaram a ser o terceiro gênio da psicanálise começaram com um trabalho com grupos que seguiram de forma ininterrupta, privilegiando cada vez mais os vínculos que o indivíduo estabelece consigo próprio e com os demais. A importância que está sendo creditada às condições emocionais da pessoa do analista ao longo de todo o processo de um trabalho analítico levou Bill a postular que cada analista deve ter em mente de modo claro quais são as suas condições mínimas necessárias para si mesmo.
das quais ele e seu paciente podem fazer o trabalho, por ser o autor de que, segundo creio, mais enfatizou a participação do terapeuta por meio de seu modo continente de conteúdo. E de tantas outras concepções originais deste capítulo, será essencialmente baseado em Bion. E para tanto, usarei o recurso de mencionar frases originais dele e tecer considerações a partir delas, sendo os meus os eventuais grifos das transcrições. Claro que ele vai fazer menção do Bion. Ele foi discípulo direto do Bion. E Bion, assim como Klein e Winnicott, esses analistas trocavam correspondências, né? O próprio Lacan tem um livro, Melanie Klein e Lacan, discutindo a questão da infância, né? Depois tem o Winnicott, temos aí o Bion, depois, por último, entra aí nessa cartada o próprio Jung. Então, é óbvio que ele irá fazer, sim, menção no mestre dele, né? Porque é, 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 ele é o discípulo herdeiro, né, desse legado aí do Bion, né, que é o Zimmermann. Formação do analista, assim, Bion costumava afirmar em seus seminários clínicos que a prática da psicanálise é muito difícil. A teoria é simples. Só tem boa memória, poderá ler todos esses livros e decorá-los com facilidade. Daí poderão dizer que o bom analista é tal pessoa, sabe todas essas teorias, mas isso não equivale a ser um bom analista. Um bom analista está sempre lidando com uma situação desconhecida, imprevisível e perigosa. Essa, essa frase nos introduz à condição de que mais do que necessária a bagagem de conhecimentos provindos de seminários, estudos continuados e de uma igualmente necessária competente habilidade. O analista deve possuir uma adequada atitude psicanalítica, mercê de seus atributos naturais, aqueles desenvolvidos pela análise pessoal. Sim, eu conheço pessoas que têm um intelecto. Quem está aqui comigo já há um tempo, ou quem estuda comigo desde 2021, sabe o quanto eu prezo é, pelo conhecimento, não só psicanalítico, né? Eu penso que o analista tem que conhecer um pouco de cada ciência, entender as culturas à sua volta, não somente a cultura onde ele reside, mas também do seu país ou de outros países. Mas psicanálise está além do texto, psicanálise está além da letra, está além da literatura. Psicanálise é uma vivência, ela tem que estar encarnada, materializada nessa carne do analista, né? Eu acho bonito, né? Dentro de uma apreciação narcísica, né? Eu já vivi essas ilusões narcísicas, eu não posso nem negar isso para você. Já vivi essas ilusões narcísicas, né? Nossa, a pessoa tem um intelecto maravilhoso, fala não sei quantas línguas, tem uma habilidade intelectual fantástica. Sim, vivi essas questões narcísicas, mas em psicanálise, é, conhecimento não é poder. Em psicanálise, abrir mão do poder para poder escutar. Que é isso, André? É o que o Bill vai falar. Na análise, o analista não tem cabeça e nem coração. Ou seja, não tem empatia. Quando fala não tem cabeça, ele abriu mão desse conhecimento para poder escutar esse paciente. Então, em psicanálise, não é como esse dito, né, desse filósofo inglês, né, que ele vai dizer, eu até esqueci o nome dele, conhecimento é poder, mas em psicanálise não. Em psicanálise, o analista tem que abrir mão do conhecimento para poder escutar. Tem que estar preocupado em enquadrar esse paciente, eu tenho que estar preocupado. Ele está além da neurose, ele está além dos sintomas desse paciente. Esse paciente não é só sintoma, ele é só neurose, ele não é só uma estrutura psíquica, é uma vida, é um ser humano que está ali. Então, eu digo algo para vocês:
Psicanálise não é fácil. Na prática, isso que eu falo para vocês que são aspirantes, ou você mesmo que é analista que está assistindo essa aula, não deixe de fazer sua análise. Não deixe, faça sua análise. Leve suas questões para o seu analista, né? Claro, vai fazer análise quem realmente é um analista. Quem acha que é analista não sabe a importância de estar em análise. Então, você que é aspirante, que faz parte dessa escola, aproveite esse momento de percurso, esse momento de formação, leve essas questões, suas dúvidas para o seu analista, ou então traga para o grupo, vamos discutir, porque no set analítico, o seu paciente não está preocupado se você tem dúvida, se você entendeu isso aqui. Ele está preocupado se haverá saída para o seu sofrimento. Essa é a preocupação desse paciente. Então, volto a dizer para vocês, conhecimento teórico é fantástico. Eu mesmo falo aqui, enfatizo sempre, né, que é importante conhecer outros teóricos da psicanálise, além do Freud. Agora, em janeiro mesmo, vou começar um curso que vai começar na primeira quarta-feira de janeiro e vai até a última quarta-feira de dezembro, onde eu vou falar, dar um curso das quatro obras da Melanie Klein, tá? As aulas serão do mesmo modo aqui dos fundamentos, gravadas, mas a proposta é que venha conhecer. Eu prometi à escola e eu estou cumprindo passo a passo. Falei que a nossa escola é uma escola de formação pluralista, né? E eu prometi que os meus futuros analistas que fazem parte dessa escola terão acesso não somente às obras do Freud. Já estamos tendo aula com a Soraya Gonzaga. Agradeço muito a pessoa dela por estar aí nos trazendo é, maravilhosos para refletir mais sobre a clínica do Lacan. Mas a minha proposta, até ao período de formação de vocês, é trazer Klein, Ana Freud, Winnicott, Sandra Ferenczi, Bill e Jung. Essa é a minha proposta. Que venham conhecer, venham saber. Mas, André, é legal? É. Mas psicanálise, volto a dizer, está além do texto, está além do livro, está além da literatura. É uma vivência. Para analítico, a posição acima de Bill fica confirmada com sua afirmativa de que a única coisa que parece ser básica não é tanto aqui aquilo que fazemos, mas aquilo que vivemos, aquilo que somos. Em outros momentos, ele diz que, em análise, a coisa mais importante não é aquilo que o analista e o paciente podem fazer, mas aquilo que a dupla pode fazer, onde a unidade biológica é dois e não um. O ser humano é um animal dependente de um par. Em análise, é um par temporário, sendo que todo analista precisa ser temerário e reunir a tenacidade, a coragem de acompanhar a temeridade para poder insistir no direito de ser ele? Bill, entre outros tantos autores, é um dos que mais destaca o fato de que é simples a presença do psicanalista, promove alterações no set. Isso está de acordo com o princípio da incerteza? Uma concepção de Heisenberg, que Bill frequentemente mencionava, e que consiste no fato de que o observador muda a realidade do fenômeno observado, conforme for o seu estado mental durante uma determinada situação. A exemplo do que se passa na física quântica é, subotômica, na qual uma mesma energia no dado momento em outro uma partícula. Sim, o analista, como diz o Násio, ele é um atrator. Ele provoca ondas na análise com esse paciente. Ele provoca. Então, esse analista está apropriado aí desse seu universo psíquico. Está aí ciente
do que ele tem em mãos para trabalhar no seu set analítico. E, acima de tudo, ter calma. Calma. Por isso que eu falo, é importante estar em análise. É importante estar revendo aí, escutando suas neuroses também. A pessoa real do analista pensa o que é frequentes afirmativas de bio, como, por exemplo, a de que o paciente faz algo para o analista e o analista faz algo para o paciente. Não é apenas uma fantasia onipotente. Comprova que ele valoriza o fato de que o psiquismo do analista como pessoa real, mais do que unicamente uma batalha transferencial, exerce uma importância e influência nos destinos da análise. Assim, ele insiste na tecla de que toda situação analítica deve existir duas pessoas angustiadas e, e completava, chocosamente, espera-se que, a menos que a outra, dentre esse contexto, cabe destacar a sua afirmativa de que cada analista deve esperar seguir melhorando de modo igual ao paciente. Sim, o analista tem que estar atento ao seu paciente, estar atento ao que ele está trazendo. E não estar preocupado. Ah, como esse paciente vai tomar decisões? A decisão é dele, é do paciente, não é do analista. O analista tem que ter essa preocupação. O que toda pessoa deve querer é ter espaço para viver como um ser humano e que comete erros? Sim. Então, na clínica, Bill tem uma fala muito interessante, que o paciente possa dizer, há um lugar que eu possa ser eu, sem cobrança. O paciente falando assim para mim, eu queria que você me desse uma bronca. Eu falei, para quê? Por quê? Já tem tantas broncas, tantas cobranças. Aqui é o lugar de você ser você, o que você quer fazer, o que você deseja fazer. Esse é o lugar de análise. Mas para isso, para propiciar esse lugar em que esse paciente fique à vontade, esse analista precisa estar muito bem respaldado dentro da sua formação. E quando eu falo formação, é além dos livros, é além da teoria, é também resolvida com as suas questões pessoais. E quando eu falo resolvido, não é que elas desapareceram, elas estão ali para transmitir para esse analista uma verdade e uma sabedoria. Visualizar as diferentes partes do paciente. Para mim, faz parte da atitude psicanalítica do terapeuta em relação ao aspecto transferencial, que a situação mental do paciente não seja vista unicamente como espaçada no tempo, passado, presente e futuro, mas que no lugar disso o analista poderia considerar a mente do paciente como um mapa militar, na qual tudo está retratado em sua superfície plana, ligada com vários contornos. Isso significa que falar com uma pessoa é sempre aqui e agora. Então, Bill, faça essa observação que você percebe no seu paciente, como você está vendo ele. Como você está enxergando ele? O paciente está sempre numa condição espiando, esperando algo da pessoa do analista. Certa vez uma paciente falou assim: se eu não te der cartão de Natal, você vai ficar chateado? Eu não respondi, mas eu disse para ela: se isso te agrada, pode trazer, eu recebo. Ela estava testando a transferência. Claro, todos nós gostamos de ser admirados, de ser querido, mas a posição do analista ali não é uma posição íntima, erótica, no sentido de vamos nos conhecer. A posição ali é uma posição clínica. Há um momento em que essa transferência acaba. Esse paciente quer ir embora.
Segurar esse paciente em análise. Então, esse ali está entrando numa contra-transferência. Respeito. A afirmativa acima implica necessariamente que o analisando seja aceito pelo analista tal como de fato ele é, ou pode vir a ser, e não como o terapeuta gostaria que ele fosse, desde que fique claro que respeitar as limitações do paciente não é o mesmo que conformar com elas. Ser bom não é o mesmo que ser bonzinho, comple completo eu. A etimologia mostra-nos que o atributo de respeito tem um significado muito mais amplo e profundo do que aquele que usualmente é empregado. Respeito vem de de novo, expectore, olhar, ou seja, é a capacidade de um psicanalista e a partir daí de ser desenvolvida no paciente voltar a enxergar o ser humano que está à sua frente como outros olhos, com outras perspectivas, sem a miopia repetitiva dos rótulos e papéis, desde que a criancinha foram incutidos no paciente, o desenvolvimento dessa capacidade de respeitar só será possível se o analista, tal como mãe do passado, possuir a capacidade de empatia, de reviere, ou seja, de continência. Então, respeito em psicanálise é ver esse outro. Agora, se o analista começar, eu acho. Peraí, então, você entra na conta transferência, você não está entendendo o que é análise. Análise, o paciente vira a ser o que ele quiser ser. O que ele quiser ser. Eu recomendo o filme para você que está assistindo essa videoaula. O filme é Gênio Indomável. Veja esse filme. Tem tudo a ver com essa aula. Ele está na plataforma do Netflix e também no Amazon. Quem puder, assiste esse filme. Gênio Indomável. O final é surpreendente. Então, eu penso que o paciente. Qual o objetivo da psicanálise? Qual é a missão do analista? Que esse paciente vir a ser o quê? O que ele quiser, dentro do desejo dele. O que ele quiser. O que ele quiser. Não que o analista ache. Eu acho que você deveria fazer. Não, tem que achar nada. 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 A análise hoje foi um saco. Nossa, a análise não acabava, o paciente não acabava de falar, então a análise não era para ele, era para esse analista, né? Se é que eu posso chamar de analista. Empatia. Conquanto raramente Binho tenha empregado esse termo diretamente, resulta evidentemente a importância que ele deu a esse atributo do analista, tal como nos demonstra a etimologia dessa palavra, empatia. É composta das raízes gregas em, quer dizer, dentro de. Hepato significa sofrimento. Portanto, a luz é a capacidade de o analista colocar-se no papel de paciente, isto é, entrar dentro dele para juntos sentir o seu sofrimento. Isso é muito diferente de simpatia, que se forma a partir do prefixo sim, que designa ao lado de, não dentro de. A empatia resulta da capacidade de um analista poder utilizar as fortes cargas de identificações projetivas como forma de comunicação primitiva do paciente. Agora eu pergunto a você que está assistindo essa aula, esse analista, né, que não tem empatia, mas que tá tão abandonado, né, e não trabalhou os seus abandonos narcísicos, não vai entender. Outro dia eu vi um vídeo, uma pessoa aqui da minha cidade do Rio de Janeiro, diz ela que é analista, mas ela não é analista nem aqui, nem no que desinferno, nem na próxima geração. Ela dizendo que não tinha paciência para escutar neurótico. Quando eu ouvi esse vídeo, ela é uma usurpadora, né? Do nome da psicanálise. Não sabe o que é psicanálise. E há pouco tempo também eu vi um vídeo de uma outra analista, que ela falava o seguinte.
Não ria. Não trate com descaso e análise a dor do seu paciente. Não importa. O que é importante para a minha pessoa de um analista não tem que estar acima da dor do meu paciente. Não tem que estar. Dor é dor. Ah, mas isso é infantil, essa dor. Ele está com dor. É uma fantasia. Não importa, ele está com dor. É a dor dele. É o sentimento dele que está em jogo. Não importa se é fantasia, se é um sintoma. Está sentindo dor. Não é para rir, não é para menosprezar, é para escutar. Quando o Lacan fala, eu aprendo muito com meus pacientes, é através da escuta. Quem está chorando ali? É aquele paciente adulto ou é uma criança que está ali machucada ainda, ressentida? Quem está ali chorando? Por isso que eu me propus, a partir de janeiro, a oferecer para a escola esse curso das obras de Melanie Klein, para desenvolver essa percepção de que esse sujeito que chega na clínica, na maioria das vezes que está chegando ali é uma criança ferida, uma criança ressentida. Certa vez eu perguntei para uma paciente minha, você está vendo seus pais com que olhar? A mulher adulta ou a criança ferida? Ela, nossa, eu não percebi isso. Porque às vezes passamos a vida toda fazendo queixa do outro, mas é a partir de uma ótica ainda daquela criança ferida, e não do adulto, que não percebeu e já cresceu. Capacidade de ser continente, partindo do seu original, de sua original concepção de que todo conteúdo, carga de necessidade e angústias da criança ou do paciente deve corresponder um estado de continente. Da mãe ou do analista, Bill concebeu como uma das condições necessárias mínimas da função de o analista acolher as projeções daquilo que é intolerável para o paciente, decodificá-las, transformá-las, dar-lhes um significado, um sentido, um nome, para somente após devolvê-las ao paciente devidamente desintoxicada sob a forma de assinal, assinalamentos ou interpretações em doses adequadas ao ritmo de cada paciente em particular, que consegue suportar aquilo que o Lacan fala, né? Cada um uma palavra que ele vai falar sobre a verdade, né? Alcança a verdade que suporta. Não é o papel do analista dizer verdade na cara do paciente. Não. Eu já tive paciente que me colocou no lugar de amigo e me cobrar coisas em análise e eu ficar quieto. Não tinha momento para eu pontuação e eu perguntar, mas que lugar é esse que você está me chamando? Eu tive que perguntar uma vez que lugar é esse. E aos poucos o paciente foi vendo, né? Mas, na verdade, a gente estava em busca ali de uma outra questão. Não era a figura do analista, era algo que estava prejudicando a minha pessoa. Então, aquilo para mim foi fantástico. Peço a vocês, reveja essas aulas que estão acabando. Não deixe de ver. Reveja os outros capítulos. Quem puder, e se quiser. Ah, eu quero assistir a aula da Soraya Gonzaga, a formação do psicanalista. Eu mando para vocês. Entendeu? E agora, no mês de janeiro, na última quinta-feira de janeiro, teremos a segunda e última parte, não posso dizer que é a última parte, dessa videoaula, A Formação do Psicanalista. Tá bom, gente?
Paciência, essa condição mínima necessária está diretamente ligada à anterior, porém, com sua raiz etimológica, mostra a palavra paciência vem de patos, que em grego significa sofrimento. Ela exige que o analista suporte a dor de uma espera, enquanto não surge uma luz no, no vosso no túnel depressivo do paciente. Também Freud exaltou a virtude da paciência, como se vê no caso Dora, na qual ele cita um trecho de Fausto. Nem só a arte é a ciência, e a ciência serve. O trabalho deve ser mostrado paci paciente. A paciência não significa uma atitude passiva de ressignificação, ou seja, parecida. Pelo contrário, ela consiste em um processo ativo dentro do analista. Como diz Bill, de início, o analista desconhece o que está ocorrendo. Caso sejamos honestos, temos que admitir que não temos a menor ideia de que está ocorrendo. Mas se não fugirmos, se continuarmos observando o paciente, vai emergir um padrão. Ou seja, é preciso estar ali, né? Ele volta naquela dor, ele vive aquela dor. Já tive casos clínicos de pacientes chorar por 8 meses, continuamente em análise. Eu tive casos clínicos da pessoa ficar 2 anos presa a uma dor, e que ali não cabia pontuação nenhuma, somente próxima sessão. Agora imagine eu não resolvido com as minhas questões do meu narcisismo primário, edipianas, e entrar numa conta transferência. Meu Deus, de novo essa paciente, de novo esse paciente. Nossa. Então ele está dando aqui dentro da ótica do Bion. Por isso que eu falo a importância de ler outros teóricos. Ele está trazendo aqui as condições necessárias dentro de uma ótica psicanalítica do Bion, gente. Por isso que eu pedi para a Soraya trazer para nós dentro da ótica do Lacan. Ah, não, eu queria ler um pouco mais dentro da ótica do Lacan. Me pede que eu mando lá o PDF lá dos inscritos e a página para vocês lerem. Então, é importante ver o que que Bill fala sobre as condições passionalistas, o que que Lacan fala, o que que Freud fala, o que Ana Freud fala, o que que o Sandro Ferenczi fala para ser um analista. Todos eles falam. Até os psicanalistas atuais. Outro livro muito bom que eu recomendo para ler é do Marco Coutinho Jorge. Leia. Ele tem uma opus magra de 4 volumes, Fundamentos Psicanalíticos, aonde ele dedica um capítulo só para acerca do analista. Ele também tem um outro livro com o mesmo tema, Formação do Psicanalista, onde ele coloca questões contemporâneas sobre a formação e as condições necessárias para ser um psicanalista. Capacidade negativa. Este termo alude uma positiva condição minimamente necessária de o terapeuta conter suas próprias angústias, decorrente do seu não saber aquilo que está passando na situação analítica. Porquanto temos o horror ao vazio. Nós odiamos estar ignorantes. Na ausência dessa capacidade, as interpretações dadas ao paciente poderão representar nada mais do que uma tentativa de um analista aliviar sua própria angústia, preenchendo o vazio daquilo que ele está ignorando. É isso que eu quero falar com vocês. O saber do analista está naquilo que ele não sabe do paciente, mas aquilo que ele sabe do paciente vai surgir da transferência. Há uma psicanalista chamada Tatiane, por isso que eu falo a importância de termos um leque de conhecimento teórico de outros teóricos da psicanálise. A Tatiane bebeu muito é, da psicanalista Maria Torok. Maria Torok foi uma psicanalista que mergulhou muito nos estudos transgeracionais. Muito. Quem puder ler as obras dela, né? Ela e o companheiro dela. Então,
Tatiane percebeu que as questões de seus pacientes estavam além da neurose. Agora você vê, se ela não tivesse uma pegada de um leque de conhecimento teórico. Então ela identificou. Isso aqui é uma cripta. Quem quiser, eu posso ver aí o nome do livro, tá? O livro dela é fantástico, tá? Ela trabalha com isso, né? Eu pretendo rever de novo esse curso sobre transgeracionalidade psíquica mais à frente. Pretendo rever isso. Então, eu achei muito legal ela trazer isso. Achei muito gostoso. Então, eu digo para vocês que muitas vezes o paciente está dando dicas do que ele está passando. Cabe esse analista saber ler essa transferência. Intuição. Trata-se de uma condição necessária para o analista que não tem nada de transcendental, como muitas vezes se pensa. Antes alude a uma capacidade da mente do terapeuta para ele não utilizar exclusivamente os seus órgãos nos sentidos para captar algo importante na esfera afetiva. A etimologia do verbo intuir procede dos étimos latinos in dentro, tuere, olhar, ou seja, Bill utilizava novamente o modelo de analogia visual para definir. Parece-me uma capacidade de se olhar com o terceiro olho, não sensorial, com uma visão para dentro ou partindo deste dentro do sujeito. Uma metáfora que de Bill esclarece melhor, ele recomenda que o analista lance sobre a sua própria visão um facho de escuridão para que se possa ver melhor. Assim como esclarece a metáfora de que as estrelas ficam mais visíveis na escuridão da noite. Então, o Jung também trabalha com essa mesma pegada, né? Os místicos também trabalham com essa questão da intuição. O próprio Jung vai dizer que a intuição é uma das vias do inconsciente falar. O próprio Jung vai falar isso, né? Quem puder ler esse livro, Viagem ao Inconsciente, está lá as dicas, as vias que o inconsciente fala. O sonho, intuição, atos falhos, né? Os xistes, são vias que o inconsciente fala através dessas ferramentas psíquicas para o sujeito ou com o próprio sujeito, né? É importantíssimo o analista desenvolver essa intuição, essa leitura do que está além do discurso. Né? Aí vai entrar o paraverbal, aí vai entrar a extrapercepção psíquica. O outro livro que eu recomendo para vocês também, quem puder ler, As Chaves do Inconsciente, de Renato Jones, e também O Inconsciente Sem Fronteiras, onde ela vai falar dessa questão da intuição da pessoa, do analista, no processo analítico com os seus pacientes. Ser verdadeiro. A intuição sem conceito é cega. Conceito sem intuição A intuição sem conceito é cega e conceito sem intuição é vazio. O outro livro que eu recomendo para vocês lerem, desse próprio autor, é Etimologia. Etimologia da psicanálise, né? Ele vai tratar com vários termos psicanalíticos e ali trazendo para o latim, para o grego. Isso não vai entrar na questão do hebraico, mas ele vai trabalhar ali transitando entre o hebraico, entre o grego, olha que ato falho entre hebraico, entre eu falei hebraico porque eu passei a tarde ouvindo algumas músicas em hebraicos, né? Na verdade foram raps em hebraico. Achei muito legal. Eu acho legal isso, essa coisa que ele passeia, né? Nas etimologias a partir do grego e do latim, que na verdade grande parte da nossa língua portuguesa sofre influência aí do grego, né? Aí teríamos que ver sobre os pais das nações, é muita história. Aí teríamos que recorrer à antropologia, teríamos que recorrer à teologia, teríamos que recorrer aos estudos das dispensações, né? Cada nação tem aí um pai, né, ancestral que vai ali defender uma cultura, né? Ser verdadeiro, esse aspecto de um analista ter amor às verdades constitui-se uma das mais enfatizadas por Bill.
Não, obviamente, no sentido de dele ter a posse de conhecimentos que julga serem as verdadeiras, absolutas, mas sim, que ele seja verdadeiro consigo mesmo, portanto, que, como condição sine qua non, ele tenha uma atitude analítica de querer conhecer e enfrentar as verdades, e as dele, as do paciente, e as do vínculo entre eles, por mais penosas que elas sejam. Sim, é a verdade. O Freud vai defender a questão do amor e da verdade e da fé. O analista parte do desejo. Eu não vou dizer que existe analistas e analistas, eu vou dizer que analista é analista. Eu não se ensina alguém a ser analista. Analista é uma vivência a partir da psicanálise. Ela está sendo encarnada aí. Se você que está aqui assistindo essa penúltima videoaula e deseja ser analista, com o passar de um tempo, você vai começar a compreender e a ver o mundo como esses grandes teóricos viam e como analistas atuais também falam. O analista lê o que está à sua volta. Ele lê, simplesmente lê o que está à sua volta. Muito obrigado, gente, por essa participação nessa videoaula. Qualquer dúvida sobre esse capítulo, deixe perguntar no grupo e vamos caminhando. Tá bom, gente? E você que é da escola, tá aberta as inscrições aí para o curso que vai começar em janeiro sobre as obras de Melanie Klein. Tá bom, gente? Então, um abraço bem carinhoso para todos vocês e nos vemos aí na próxima videoaula.